Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, Mário, o Departamento de Jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista, e o assunto não poderia ser outro: eleições 2024. A gente está aqui com advogado especialista em direito eleitoral e escritor, aí com a segunda edição, lançando a segunda edição do Manual Eleições 2024. A gente vai falar sobre o manual, vai falar sobre regras, sobre propaganda eleitoral, enfim. O Dr. Marcílio Kumaru está aqui no estúdio. Deixa eu cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, o Marcílio Kumaru, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também, Elaine, Vinícius, nosso pessoal aqui da técnica. E o bom dia ao Marcílio, né, que é mais um período eleitoral, ele nos brinda, né, com um manual, enfim, um livro que dá a diretriz. E não é fácil, porque regras eleitorais, gente, se tem duas certezas na vida, é que um é a gente morre, a outra é que as leis eleitorais mudam. E aí tá atualizando todas essas leis eleitorais não é fácil, é um trabalho grandioso, e quem faz isso presta um grande serviço, não só à comunidade jurídica não, sabe? A todo mundo que lida com a política. É muito interessante. As empresas também de comunicação. As empresas. Os estrategistas políticos. Os próprios candidatos, né? Quem se envolve com a política de algum modo precisa saber das regras. E não é fácil fazer a edição, a compilação, tudo isso não, sabe? Mas o Marcílio faz com maestria, aquele outro manual dele, muito bacana, mas agora mais uma edição. Vamos saber, né, o que é que tem nessa agora, né? Já tem experiência, já tem expertise. Dr. Marcílio Kumaru, advogado especialista em direito eleitoral e escritor. Me tire a dúvida, é a segunda ou a terceira edição, Dr. Marcílio? Bom dia. Bom dia, fico grato, né? Sempre digo que a ideia, a audácia com a contribuição das minhas colegas lá de trabalho, em especial a doutora Luana, Flávia, que está aqui. Não é um livro no sentido de ter muita doutrina, de um aprofundamento no direito eleitoral, como a gente estava falando nos bastidores aqui. Na verdade, é o terceiro que a gente escreve, só que eles precisam de um registro. E esse registro, para que a gente forneça ou venda como um livro, é um registro federal, e os dois últimos nós tivemos. Por isso que a gente trata como segunda edição, mas para a gente foram 3 vezes. 3 vezes. Escrevemos a respeito. O direito eleitoral ele é extenso, né? Se a gente for falar, ele se torna até cansativo, porque a gente tem a parte de registro, temos hoje uma discussão de pré-campanha, temos uma discussão de propaganda, temos uma discussão sobre as ações que visam regularizar tudo isso, tanto a ação de abuso de poder econômico, político, ações eleitorais no sentido, ação de captação, ação pesquisa, ação de investigação, ação contra a diplomação. Então, ele é extenso. Depois vem as prestações de contas, tudo isso tem sua divisão. A gente se foca mais no que, nesses últimos 20 anos, a gente mais é interrogado. Propaganda eleitoral. A gente colocou também alguns modelos de ações para aquele jovem advogado que tem um norte, né? Colocamos aí as 2 resoluções principais, que são as da propaganda e o calendário eleitoral. E era isso, a gente fica muito feliz, né? Não temos essa... chegar para um professor universitário e entregar, a gente fica até com timidez, né? Porque pela propriedade de conhecimento. Mas a ideia é qual é a nossa ideia? Baseado nessas escutas, a gente tanto colocar os temas e trazer a jurisprudência. Como já colocou a bancada, o direito eleitoral, além de mudar, muda-se também os entendimentos, né? Aí você traz uma norma. Estava conversando aqui com o seu Rodolfo, antes do programa começar, a gente, depois que saíram as resoluções, André, Vitória e Marcos, a gente disse, não, acho que a gente está com espaço para entregar isso no final de maio, porque tem a gráfica, tem tudo. Ocorre que, como eu estava falando com você, André, a súmula que talvez seja a da mais importante nesse processo eleitoral, que é a súmula da cota de gênero,
ela foi decidida no dia 16 de maio desse ano. E dia 26 de maio, professor Marco Aurélio, amigo, o próprio TSE não sabia se aplicar a própria súmula, porque um dos ministros discordou de uma decisão que ia dar numa cidade do interior do Ceará, em que, Vitória, a própria súmula ia extirpar, ia tirar uma mulher eleita legitimamente. Se a decisão fosse dada de acordo com a súmula, uma mulher que não cometeu nada de errado ia ser derrubada. Porque ia derrubar todo o partido, né, os eleitos, e essa mulher que não cometeu nada ia ser retirada. Ou seja, qual é a ideia da cota? Se era atrair mulheres para a política e você derrubar uma mulher. Eu sempre digo, derrubar uma mulher significa você colocar a mulher na política, que nós estamos nos piores índices do mundo. Que já é difícil, né? Ter mulheres na política, agregar elas, né? Chamar para. No Brasil é que é difícil mesmo, Vitória. Eu não sei se... Eu não estou com esse número atualizado, mas éramos 140º lugar. A Argentina, se eu não me engano, era 18º. Em número de mulheres na política. Ou seja, veja quantas pautas são relacionadas a mulheres, como a gente fala do parto humanizado, de creche, violência doméstica. Não que a mulher não tenha que tratar de todos os temas. Estou dizendo uns temas que sairiam com maior propriedade, com maior robustez para que a legislação fosse alterada. E você tem essa quantidade minúscula de mulheres no processo eleitoral. Só que eu acho que o TSE não encontrou a melhor das saídas. Você engessar os juízes e colocar uma situação dessa, você acaba também atingindo mulheres. Inclusive, ainda sobre esse assunto, doutor Marcílio, seria mais interessante tentar punir apenas quem descumpriu, quem, de certa forma, fraudou, do que toda a chapa? Essa punição, na sua opinião, é correta? Enfim, deveria ter outra fórmula? Eu vou linkar a sua fala com o nosso manual. Eu queria ter tratado desse assunto de forma doutrinária, fazendo minha opinião dentro do nosso manual. Que a gente sempre lutou com isso, só que as pessoas dizem, se você for entrar nesse aspecto doutrinário, nessas teses, talvez o livro se torne cansativo pela dinâmica do processo eleitoral, por isso que não consta, professor, essa parte doutrinária a gente retirou nesse momento. Espero que no próximo eu consiga incluir minimamente. Eu acho que o que André está falando, como a bancada faz essa análise política, é muito pertinente. Isso no último evento do TRE de Pernambuco, eu fui convidado para falar sobre cota de gênero. Eu achei que não seria nem eu, mas eu acho que por essa minha opinião um pouco mais ácida a respeito disso. Eu acho que essa pena no direito, ela está transcendendo a culpa de alguém. Não existe nenhum direito, nenhum ramo do direito que você é penalizado por algo que você não cometeu absolutamente nada. Fazendo um paralelo para o direito penal, era como se alguém roubasse e alguém aleatoriamente fosse culpado, né? Sem transcendesse para aquela pessoa, só porque talvez ela tivesse uma fotografia antiga com alguém. Você transcende a pena. E aquela pessoa que tem uma fotografia com alguém fosse condenada também pelo crime de roubo. No direito eleitoral está acontecendo isso. Por isso, minha crítica à forma como a justiça... Eu sei que a intenção foi a melhor possível da ministra Carmen Lúcia. Mas a decisão final eu acho que ainda não está moldada a ponto de ser justa. Veja só, quem cria a chapa é o presidente do partido, que tem total autonomia sobre aquela composição. Ele que tem que montar um partido, André. Imagina você é candidato e você não tem ingerência sobre a direção do seu partido. Você sabe que essa direção é toda verticalizada, nacional que manda, estadual. A gente está prestes às convenções, ninguém sabe nem se de repente o partido muda de lado, como é comum. No dia da convenção, a rede foi um caso que eu participei. E essa pessoa, não há pena de retenção ou retirada do fundo partidário ao presidente ou ao partido que ocasionou. O presidente não há nenhuma pena para ele também, se ele intencionalmente fez aquilo, mesmo que dolosamente fez, não há. E, de repente, fazendo uma análise exemplar, de repente, Vitória é convidada, não por você, por o presidente, mas Vitória desiste do processo eleitoral. Não tem voto, não faz campanha, e você, legitimamente, representante da sua comunidade, do seu povo, passa por todo o crivo de prestação de contas, de registro, de certidões que são inúmeras, e aí você é eleito e, de repente, a justiça lhe condena. Quem sabe até condenando Flávia, que fazia parte daquele partido e também foi eleita, né? E ela também perde o mandato. Né? Como se fosse
uma condenação vai afetando as outras candidaturas. Exatamente. Exatamente. Então, como colocou bem André, o caminho, André, se discute de forma doutrinária porque não se atinge também quem é responsável, principalmente quem é responsável com a retirada dos fundos, do fundo especial, do fundo partidário, que os dois somando dão mais de 6 bi, né, se eu não me engano, esse ano, e atinge somente a quem não tem nenhum ato, né? O candidato muitas vezes não tem nenhum ato que leve à perca do seu mandato. Nós temos em Pernambuco, nos últimos 45 dias, mais 3 cidades, aí 12 vereadores já saíram do mandato por conta de cota de gênero, das eleições de 20. Né? Podia ter sido até antes, mas assim, são partidos expressivos. Se eu não me engano, Olinda foram 5. Me falha a memória dos homens das 2 outras cidades, mas foram 3 cidades pernambucanas que a gente estava fazendo essa análise. E agora, no dia 21 de junho, 10 de junho, e na última sexta-feira, mais 4 vereadores perderam o mandato por conta de cota de gênero. Eu estava lendo aqui que esse ano já chegou ao número de 20 processos julgados por fraude à cota de gênero. E de dia 10 de junho para cá, 12 vereadores em Pernambuco já perderam o mandato só por isso. Olha, Marcílio, tem ainda nesse debate de gênero, tem, além da cota partidária, né, de 30% do gênero, né, de qualquer um dos 2 gêneros, por partido, por chapa, tem também uma resolução também, né, a legislação também trata dos recursos, que 30% dos recursos, né, também sejam destinados àquele gênero. Só que aí tem um detalhe, é possível o partido fazer o seguinte, suponha 8 mulheres numa chapa, e aí o presidente do partido destina os 30% da cota de mulheres para uma só, que é a mais competitiva entre elas, e as outras ficam a ver navios. Tem mecanismo na legislação para evitar isso, para que todas as mulheres daquela chapa consigam um recurso? É uma pergunta bem técnica, professor, e também que vai ser utilizado nesse momento, né? A gente vai saber como é que a justiça vai entender isso, porque além do incentivo de trazer mulher com a exigência da cota, com a súmula que exige não só a cota, mas movimentação financeira, mais votação, que para mim é uma coisa forçada, porque muitas mulheres acabam desistindo ou não tendo. Mas tem que ter votação. A prestação de contas delas também vão ser anualizadas, se estão uniformes, que também vai acender um alerta vermelho ao Ministério Público. Tudo isso vai acender alerta vermelho que pode gerar cassação. Tem a distribuição do dinheiro que está na resolução, e ela veio por gênero e por raça. Tanto a imposição de 30%, a sua pergunta foi bastante pertinente, mas aí eu vou deixar para como vai ser julgado. Eu entendo que o mínimo de 30% é porque é proporcional ao mínimo das mulheres, né? Se a gente tem 50% de mulheres, eu acho que tem que ter 50% de reposição. Só que a resolução, ela não é clara nessa definição, mas ela tem que mandar o mínimo de 30%. Eu estou fazendo uma análise mais sistemática, né? Se você tem 50%. E ainda tem a distribuição por raça, né? Tentando atrair o negro e o pardo para o processo eleitoral brasileiro, um país que é muito miscigenado, mas também temos poucas representatividades. Se a gente vê na fotografia do Congresso, do Senado, a gente vê uma representatividade de raça minúscula, é quase invisível aos olhos, pelo menos. E aí você tem agora a divisão também de 50% das mulheres pardas e negras e as mulheres que se declaram brancas no registro. Tem que também fazer essa divisão, porque se tiverem, vamos supor que lá nós tivermos 4 mulheres, se tiver 2 negras e pardas, elas também têm que ter metade desse recurso. Então, isso vai passar pela prestação de contas. Hoje, as campanhas políticas, não é de hoje, mas eu sempre digo, quando eu tenho essa oportunidade de um veículo de tamanha dimensão que é a Rádio Cidade, é dizer que a política não só é mais no voto há muito tempo. Há muito tempo não só se ganha no voto. Tem que se ganhar no voto, mas tem que ter um trabalho profissional, contábil e jurídico, para que a pessoa consiga exercer seu mandato com segurança e consiga ser eleito. Porque tudo isso está sendo verificado pelos partidos, pelo Ministério Público, pela Justiça. A Justiça agora aumentou o poder de polícia. Esse termo significa que o juiz pode agir sozinho, num caso grave e flagrante, que tem causado um temor aos militantes, aos advogados militantes, mas está lá na lei. Então, bem colocado, professor. Eu acredito que essa proporcionalidade mínima que é de 30%, pelo menos é uma interpretação lógica que eu faço.
E quando se inverte também, né, a cota de colocar a maioria de mulheres e a minoria, entre aspas, né, de homens, né? Na verdade, se fosse uma prova de concurso, não é cota de mulheres, é cota de gênero, né? Gênero. Se fosse uma prova de concurso, era uma pegadinha, porque, na verdade, você tem que ter 30% de outro gênero. De gênero, né? De outro gênero. E o recurso é no mesmo equivalência. Do mesmo jeito. Tem que ter a destinação mínima, mas aí na resolução ela fala destinação mínimas para as mulheres. Para as mulheres, né? Então o recurso fala em mulheres, a cota é de gênero. Porque a ideia é atrair mulheres para o processo eleitoral. Mas muitas mulheres no final da campanha, ou talvez questione, mas eu não recebi nada, porque tem outro problema de uma interpretação com outra resolução, que onde essa resolução é mais controlada pelos dirigentes partidários, que na sua imensa maioria de homens, essa destinação do dinheiro, ela é uma destinação nacional. Se não chegar dinheiro aqui, não tem penalização nenhuma. Pode ser que o partido não receba nada, né? Pode ser que eles só encaminhem para a majoritária. Então dá a entender que se há uma destinação para as campanhas proporcionais, tem que seguir essa regra. Ô Marcílio, e as pessoas envolvidas, né, nessas fraudes, elas podem ficar inelegíveis ou elas podem recorrer ainda? Boa pergunta. Primeiro que se nós tivéssemos lançado nosso manual antes de maio, ele já viria desatualizado. Estava conversando também com o André, que a inelegibilidade ela só vai se destinar à pessoa que deu causa, tá? Exemplificando, se Vitória foi uma candidata fictícia, uma candidata falsa, foi provado isso com esses elementos de baixíssima votação, falta de prestação de conta, não tinha dinheiro, Vitória pediu voto para uma pessoa que não foi para ela e foi flagrada, Vitória responsável por destruir toda uma chapa, ou seja, se tiver lá 7, 8 vereadores eleitos, todos caem. Sim. Tá? E você é que fica inelegível, você é responsável, o resto perde o mandato. Tá? Se tiver uma eleição suplementar, essas pessoas podem concorrer porque elas não deram causa, que era outra anomalia, outro absurdo, né? As pessoas imaginarem que eu, que não dei causa, ficar inelegível, uma pena, tá? De natureza civil, sem ter nem... Eu não sou presidente do partido, minha eleição foi toda julgada. É umas anomalias do direito eleitoral, que espero que seja corrigida, que não haja... Essa súmula foi para orientar os tribunais e os juízes, né, para que ninguém seja... Até porque, você sabe, para a grande massa da população, você dizer assim, Marco Aurélio está inelegível, sai no jornal, dá a entender que Marco Aurélio cometeu um crime ou que desviou dinheiro... A forma que isso é jogado na mídia destrói a reputação de alguém que, na verdade, não cometeu nada de errado. Mas é a forma como as pessoas, a maioria das pessoas, podem ler. Né? Que a gente não pode fugir dessa realidade brasileira de como isso é jogado, principalmente no processo político, que a ideia é diminuir o outro. Né? Muito bem, a gente está conversando com o advogado Dr. Marcílio Kumaru, especialista em direito eleitoral e escritor, apresentando a 3ª edição do Manual, a 2ª edição, né, mas... Terceiro livro do Manual Agora, Eleições 2024, tratando de propaganda, calendário, súmula, jurisprudências e muito mais. Você pode mandar sua pergunta para o WhatsApp Cidade, tem também o nosso YouTube, Momento Cidade Entrevista, volta já. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. O Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação.
participação. No pódio tem 3 lugares, no céu vejo as 3 Marias. Manhã quando tá brava sempre conta até 3. Agora preste atenção, que essa dica é das boas. Chegou o novo plano Agreste pra sua empresa ter Unimed, só precisa. Rádio Cidade. Na cidade, 11h22. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Muito bem, estamos de volta aqui com o Momento Cidade Entrevista, recebendo no estúdio o doutor Marcílio Kumaru, advogado especialista em direito eleitoral e escritor, que está lançando aqui a 2ª edição Manual Eleições 2024. Já tem aqui a dedicatória, agradecer a doutor Marcílio Kumaru. E aqui diz, né, apresentar numa abordagem concisa os principais temas relacionados ao processo eleitoral. Pois o objetivo desta obra, ser um instrumento hábil para todos que participam de campanhas eleitorais, proporcionando uma compreensão dos tópicos mais relevantes, fazendo modelos práticos, técnicas e as mais recentes jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral. Tem aqui uma mensagem do autor, também a colaboradora, doutora Luana Stephanie Pereira da Silva. Depois tem o sumário. Aí fala do período de pré-campanha, das convenções partidárias, registro de candidatura, propaganda eleitoral, os debates, propaganda eleitoral na internet, o que o doutor Marcílio falou do poder de polícia na propaganda, permissões e vedações no dia da eleição, muito importante, o calendário eleitoral e a resolução número 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Professor Marco Aurélio Freire, análise de professor para professor. Rapaz, não, sempre uma obra... professor é Marco. É sempre uma obra... E assim, é interessante como o Marcílio consegue fazer um manual prático mesmo, né? Essa é a linha. E conciso, mas ao mesmo tempo abrangente. Isso não é fácil, isso não é nada fácil, né, para qualquer um fazer. E o bacana é que a gente vê uma série de ações, né, uma série de situações que ele aborda e que são muito a cara da eleição, tá? O que vai ocorrer, o mais importante ali na eleição. Eu até já vou começar... A gente está no momento de convenções partidárias, né? Entra agora o dia 20 de julho e o próximo dia 5 de agosto, doutor Marcílio. E aí é o seguinte... Na pandemia teve a ideia por causa das eleições de 2020 transcorreram no meio da pandemia, tivemos muitas convenções híbridas, né, naquela época, por ocasião da situação do mundo. Aquele modelo ainda pode ocorrer, pode haver, eu acho que todo mundo vai querer fazer convenção presencial, mas... Eu acho que depois da pandemia abriu esse leque, né, de híbrido, mas o pessoal gosta mais presencial. Exato, o pessoal gosta mais presencial, por todo o movimento que ela tem, as bandeiras, as cores, os símbolos e os discursos. Mas é possível fazer ainda convenções híbridas? Como é que a lei aborda esse fator? Hoje a gente está nesse período de muita interrogação sobre convenções, né? E aí a gente colocou até no manual e tem falado das pessoas que nos consultam, e clientes e amigos também que são pré-candidatos. As convenções é um ato de propaganda intrapartidária. Primeiro que as convenções têm os dois valores, né? Elas se mantêm duplas. Mas as convenções, a gente tem que não esquecer. Há uma discussão hoje, só para pontuar, de forma breve e, ao mesmo tempo, trazendo essa informação para quem está preparando convenção. Há uma discussão hoje se as convenções podem ser transmitidas, né? Pode ser transmitida a minha convenção? Muitas pessoas dizem que sim. Eu entendo que não. Porque se é intra, né? Exatamente. Porque, mas a lei não diz que a convenção é proibida a transmissão. A lei, realmente, ela não tem essa vedação.
Mas a gente sempre, eu estou diante de um professor, Marco Aurélio, a gente sempre que for analisar uma norma, a gente tem que ter uma visão sistemática da norma. Ela está atrelada a outras normas. Como você já respondeu, ela é um evento intra. Mas se um terceiro vai fazer essa transmissão, tem alguma irregularidade? Eu também não vejo, eu vejo que não. Embora a gente está diante de centenas e milhares de juízes eleitorais que podem entender divergente. Eu entendo que não. O problema é que, como estamos num um período que seria outro debate, a gente está no período eleitoral que deveria ser um período democrático, festivo, mas é um período que é tratado muito criminalizado, como se qualquer passo, qualquer ato, a gente tivesse medo de ser penalizado. O que se vai falar na convenção ainda está sobre a proibição do pedido de voto, por exemplo. Imagina você estar transmitindo alguém que no calor dos seus convencionais, que é um ato democrático, é um ato eleitoral, é um ato visando o resultado eleitoral, você não pode pedir voto e alguém esteja transmitindo. Então a cautela diz, você pode? Pode. Se alguém falar alguma fala que conote pedido de apoio para o resultado eleitoral, essa pessoa pode ser penalizada com multa. Então, por isso quem é penalizado é o partido, a coligação ou a pessoa que pediu? O pré-candidato. Tanto a pessoa quanto o beneficiário pode ser penalizado. Ou seja, um terceiro pedir para aquele candidato A, B ou C, aquele candidato tanto pelo o candidato pedido do beneficiário. Okay. Já temos uma penalização nesse sentido, que não foi na convenção, que foi do atual presidente, quando fez um pedido de voto em São Paulo. Boulos, né? Ele foi penalizado pela Justiça Eleitoral, pagando uma multa. Uma multa, vamos ser sinceros, uma multa para um presidente de 5, 10 mil reais não é significativa. Para um vereador é bem significativa. Para um candidato da maioria, até porque se somam, né? Só dar um dado aqui a vocês, eu acho que quase todos candidatos a governador têm multas eleitorais que ainda estão em fase de parcelamento. De multas que vão se acumulando durante o período eleitoral. No caso, por exemplo, num ato como esse, do exemplo de Lula e Guilherme Boulos, pré-candidato, foi Lula quem falou, o presidente. Mas se fosse o Guilherme Boulos, se tivesse sido ele, que é o próprio pré-candidato, além da multa, ele poderia ter algum problema eleitoral? Ele pode, a depender da conjuntura dos fatos, né? Tecnicamente, a gente temos 3 fases eleitorais aí. A gente tem esse período chamado de pré-campanha, que é um período muito elástico, mas vamos tratar de 1º de janeiro até hoje. Temos um outro período que eu denomino de segunda fase de campanha, que é os 3 meses antes do pleito, que é o período de conduta vedada, é o período que um candidato agora não pode dar inauguração de obra. Vocês devem ter visto vários Instagrams de prefeituras fechados. Isso. Vamos entrar no outro período agora, que é o período de convenções partidárias, que é de 20 a 5, né? Que é o período de propaganda denominada de intrapartidária. Temos 3 tipos de propaganda. A partidária, que é aquela que os partidos jogam durante os anos, agora a gente na intrapartidária, e a propaganda eleitoral. De onde vem esse termo, eu aprendi muito com meu pai. A gente tem que ver a origem da palavra. Propaganda eleitoral é aquela destinada ao eleitor, por isso que ela só pode ser feita a partir do dia 16. Qualquer outra propaganda, não pode se fazer propaganda eleitoral antes. Tá? Então, a propaganda intrapartidária, ela tem que ser destinada aos convencionais. Mas na entrada do meu lugar de convenção, eu posso colocar a bandeira do partido? Pode. Você pode colocar tudo ali. Pode ter um carro de som do lado de fora? Muita gente pergunta. Eu entendo que não. Porque se a propaganda é intrapartidária, eu não posso botar um carro de som do lado de fora, porque eu estou destinando aquilo ali eu estou transformando ela numa propaganda eleitoral para o eleitor. E o número do partido? Porque os majoritários, candidatos a prefeito e vice, o número é o mesmo número do partido. Eu não falo nem dos números de vereador que são decididos na convenção. Na ata lá. Mas o número do candidato a prefeito ou candidata é o número do partido. Então, pensar um partido 99, que não tem, né, gente? Só para ilustrar. Aí na porta lá da convenção tá lá as bandeiras, tá lá as cores, a cara da pessoa geralmente tá lá, e o número, isso já configuraria... Eu entendo que não, Marco. Quando eu digo eu entendo, porque a lei não deixa claro nada que a gente está falando aqui. Por isso que a minha tentativa de coragem de escrever de eleitoral. E não adianta você estar escrevendo eleitoral sem você tentar trazer o que os tribunais entendem. Eu fiz não no livro, mas a gente fez uma palestra falando sobre a evolução do outdoor. Pernambuco foi um dos últimos estados a entender que o outdoor era alguma coisa irregular. Ao final, o TSE disse, não tem nenhuma vedação de outdoor. No período aquelas fotos que colocavam.
Só que chegou um momento que o ministro disse, espera aí, o que é proibido durante a campanha tem que ser proibido antes. Né? Não tem sentido durante a campanha ser proibido e na pré-campanha ser permitido. A lógica tem que ser essa. Você vê, demoraram anos para entender isso. Então a gente chega aqui e fala alguma coisa e você pode ver um juiz, pode multar amanhã uma candidatura. Se a propaganda é intrapartidária e é do meu partido e é para os convencionais, eu não vejo o porquê do número do meu partido não estar estampado. Ah, Marcílio, mas tecnicamente ele está com o número do candidato lá. Ok, mas é o número do partido. E o majoritário ele pode ser coligado. E nem todo partido é o partido do candidato a prefeito, não é o partido do prefeito ou da prefeita, né? Porque tem coligação, né, doutor? Isso. Não, e assim, eu posso fazer a minha convenção do meu partido e o prefeito que eu estou apoiando, a prefeita, não seja meu número. Sim. Então, por que eu posso botar meu número e o número que é o do prefeito? Agora, onde você vai colocar? A questão é que o ímpeto dos assessores do candidato ou da candidata quer espalhar isso pela cidade. Aí não pode. Tem que ser reservado a entrada, a proximidade do local onde está acontecendo o evento. Inclusive, Marcílio, existe uma prática de, por exemplo, a partir do dia 16 já pode ter, né, a praguinha, Exato. já pode ter o santinho, enfim. Mas antes, nesse período de pré-campanha, é muito comum se fazer um adesivo com professor Marco vem aí, André vem aí, ele vem aí, até adesivos mesmo, praguinhas em eventos, colocar o nome, a referência às letras. Alguém já foi punido com isso? Já, isso depende de cada tribunal. Muita gente já foi punido com isso, porque o sentido era de fazer da outra conotação, mas outros tribunais já disseram que não. Porque se a lei, alguns são mais restritos à lei. Pediu voto? Não pediu. Né? Fez alguma conduta diferente do que... Fez uma propaganda, um pedido subliminar, conta comigo. Não tem. Então tem gente que não vê irregularidade quanto a isso. Tá? Tudo também passa pelo volume. Tudo também passa pelo que já entramos em outra esfera, não é mais na propaganda, de abuso. Se de repente Marco Aurélio gasta, vou dar um número, ele é pré-candidato em Caruaru e gasta R$500 mil com essas coisas, ele pode ser caracterizado de abuso de poder econômico. Por causa do volume daquela propaganda, daquele... Trazendo um exemplo prático, foi um bom debate do ponto de vista acadêmico para se estudar o caso Moro. O caso Moro, ele tinha gasto numa campanha presidencial alguns milhões, avião, tal, e aquilo, os outros candidatos disseram, veja, acabou o equilíbrio, que é o princípio. Se uma pessoa gasta 2, 3, 4, 5 milhões numa pré-campanha, como é que eu vou concorrer com ele? Né? Mas no caso, Moro dispunha desse dinheiro pelo partido dele? Lá foi o partido, só que aí ele mudou de partido depois. Então, assim, mas ele fez a dimensão que ele alcançou, os outros candidatos acharam que atingiu a igualdade. Sim. Porque era como se Vitória estivesse andando de avião para cima e para baixo, divulgando, e eu sou concorrente seu. E de repente você desiste de uma candidatura, vai para outra e você gastou 10 milhões numa campanha. Agora, inclusive... Isso acontece muito com os vereadores, né? Um se destaca mais e os outros às vezes ficam com medo de ser puxadores de voto, né? Inclusive, Marcílio, por exemplo, desse ponto de vista, esse exemplo aí de Moro, ok que os adversários disseram que ele gastou mais na pré-campanha como presidente, inclusive ele foi para vários, na minha teoria, né, foi para, o que eu penso, foi para vários estados, não apenas o estado que ele concorreu a senador. Ou seja, aquela, digamos, propaganda, aquele uso, aquela aparição, visibilidade que ele teve, para presidente, serviu para visibilidade para senador? Você parece que estava na banca de defesa, que foi um dos tópicos que ele usou, foi esse. Que a repercussão dele foi de âmbito nacional, mas não teria que trazer aquilo para o âmbito do Paraná. Isso. E no Paraná, de acordo com alguns ministros, ele já tinha uma dimensão natural, haja vista a Operação Lava Jato. Então ele já teve uma mídia gratuita que tornou ele um potencial muito grande. Portanto, a campanha presidencial não teria influenciado tanto exatamente. na eleição na igualdade. para Senado, né? E como isso não tem uma definição em lei, não tem definição em lugar nenhum que aquilo é proibido, não tem essa definição. Aqui isso que ele fez é proibido. Ele foi pré-candidato, a pré-candidatura é algo legítimo no país, viajou, viu que não era viável e disse, não, eu acho que como pré-candidato a presidente não é minha hora. Saiu e recuou e foi...
Aí é um caso também emblemático, porque ele estava pelo partido, me perdoe, Podemos. Era o que Podemos. tem um senador que deu todo o apoio a ele, O Álvaro Dias. o Álvaro Dias, Isso. e voltou depois dessa dimensão todinha do partido gastar tudo com ele, voltou para concorrer com o Álvaro Dias. Em outro partido, União Brasil. Isso ele deve ter ficado muito chateado, né? Ele tornou. Só que aí o outro lado diz o seguinte, tá, mas ele estava uma coisa é a dimensão dele como juiz e a propaganda midiática dele, ok, tornou-se ele legítimo e tal. Outra coisa é o gasto de pré-campanha que ele fez, também é muito alto para a gente que é monitorado. Tá? O pré-candidato é monitorado pelas suas redes sociais, por abuso, por conduta, por uma série de coisas. E no caso dele, como ele estava em outro partido, outra candidatura, não vai ter nenhuma... Eu sei que eu gosto de muito ouvir os debates. E eu entendi que as pessoas entenderam pela sua absorção, mas também disseram que era um caso que deveria ser tratado em outras situações com muita atenção também, para que isso não vire uma estratégia, porque você sabe que no Brasil tem um arrumadinho, se isso aqui pode, eu vou fazer isso, né? Eu vou ser pré-candidato a algo que eu não vou ser, né? Faço uma dimensão enorme Influenciar e depois volto. o nome, né? Aumentar o nome, né? Eu depois volto a algo que eu não sou. E aí diz, não tem nenhuma legislação. Não, e veja que ainda nesse caso, outro ponto ele ensaia uma pré-candidatura a presidente da República, se coloca como pré-candidato a presidente da República. Tem aquela mídia nacional. Algum eleitorado até pensa que ele vai ser candidato a presidente da República, aí depois muda no meio do caminho e ele vai ser candidato a senador. Aqueles eleitores, aquela população, uma parcela, claro, que pensava que ele ia ser candidato a presidente, isso confunde, né? Claro. Ou seja, isso confunde, e você sabe, Marcílio? vocês são profissionais da área de rádio e de comunicação, sabem que quando num país como o Brasil, você, em janeiro desse ano, se lança pré-candidato à presidência da República, você já tem uma agenda das grandes emissoras, né? Que botam jornalistas com você. Você viaja até um jornalista. Eu acho que 2000... Não sei a candidatura de Marina Silva, na época eu estava no Partido Verde e a gente estava aqui na feira, estava a Folha de São Paulo, o Estadão, eu nem sabia, né, tamanho a minha inocência, eu nem sabia que todos esses jornalistas estavam acompanhando a agenda, um representante do Grupo Globo, acompanham a agenda do pré-candidato já. Né? Então, assim... porque noticia o dia do candidato. O dia do pré-candidato. Tal. Então, você tem uma mídia espontânea também, André, Vitória e Marco, muito alta, né? Quando você tem uma dimensão nesse patamar. Isso foi questionado, né? Mas aí a justiça, de fato, ele não tinha nada que vedasse também a pessoa. Também não há nada impeditivo dele ser pré-candidato e perceber no final, dizer que não tem condições. Sim. Não tenho, meu partido de fato não está em volta do meu nome, a direção do partido viu que era melhor fazer um outro apoio, também foge ao controle. Eu, de longe, mesmo com minhas ressalvas como advogado ao juiz Sérgio Moro, eu acho que, de fato, nada que ele fez foi intencional no sentido de desistir. Ele viu que realmente não comportava aquele start dele naquele momento como presidente da República e ele viu um potencial enorme dele de ser senador da República, como foi e foi eleito. Então, não é um assunto fácil de se julgar do ponto de vista eleitoral, mas também qualquer condenação de tirar um mandato de um senador, você tem que ter muita certeza. A gente não pode brincar de tirar mandatos das pessoas que são legitimamente representadas pelo povo. Olha, deixar uma pergunta para o segundo bloco, né? Pesquisa eleitoral. Eu acho que é dos assuntos mais polêmicos em qualquer campanha, porque é bem simples. Ocorre sempre da seguinte maneira. Quem está na frente sempre diz que a pesquisa é muito bacana, quem está atrás diz que a pesquisa não tem validade e ela é mentirosa. Normalmente, com variações, é por aí. Mas vou deixar a pergunta sobre pesquisa eleitoral. Até que dia se pode divulgar a pesquisa? Como é que é feita a pesquisa no sentido para a legislação? Né? O que tem que ter uma pesquisa e como se dá esse registro, doutor Marcílio? E também até quando se pode divulgar a pesquisa eleitoral no Brasil,
porque é diferente de outros países, né? Mas eu deixo para o próximo bloco, tem isso, André? Exatamente, professor. Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o doutor Marcílio Kumaru, advogado especialista em Direito Eleitoral e escritor, Manual Prático das Eleições Municipais 2024, segunda edição, fazendo o lançamento aqui no programa. A gente agradece a participação dele e volta daqui a pouco com o Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Na Casa do Fogueteiro e Utilidades, todo dia tem novidades e preços baixos para você. Fogos e artifícios, utensílios domésticos, produtos para limpeza, rede de proteção, mop giratório, cortinas para boxe e muito mais. Casa do Fogueteiro, bem no centro de Caruaru. Nosso WhatsApp é 98178-7512. Não é só dividir a vida, é compartilhar o sonho. Não é só fechar negócio, é abrir caminhos. E não é só dinheiro, é ter com quem contar. Assim nasceu a Sicredi Centro Pernambucana, a primeira instituição financeira cooperativa do Agreste Sertão de Pernambuco, feita de pessoas para cada pessoa. Aqui você conta com a gente e com um futuro ainda maior pela frente. Sicredi Centro Pernambucana, juntos crescendo e desenvolvendo a região. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade, 11h44. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o Dr. Marcílio Kumaru, advogado especialista em Direito Eleitoral e escritor, aqui lançando o Manual Prático das Eleições Municipais 2024, segunda edição, resoluções técnicas e as mais recentes jurisprudências do TSE. O professor deixou uma pergunta antes do intervalo. Exato, deixa eu só registrar aqui a mensagem do Valdeci Hipólito, grande amigo, grande contador também. Ele deixa um abraço para Dr. Marcílio Kumaru, para todos nós da bancada, né, e Valdeci, né, um grande conhecedor da gestão pública e contribui muito, né, aqui em Pernambuco com várias prefeituras. Olha, Dr. Marcílio, pesquisa eleitoral, né, porque ela é um motor. Numa sociedade da informação como a nossa, ela é um motor para termômetro. As pessoas usam as pesquisas para entender a dinâmica das campanhas. Tem se balizar, tomar decisão. Tomar decisão. Tem gente que vai pelo voto útil. Eu não quero perder. Espera a pesquisa, né, professor? Espera a pesquisa. Tem gente que diz, eu não quero perder meu voto. Tudo isso influencia. A pergunta quais as regras para pesquisa em relação à divulgação e registro? Eu fiquei preocupado que é tanta pergunta. Eu disse, será que eu escrevi isso no manual? Porque eu tinha lido a respeito e aí, graças a Deus, eu coloquei, que é uma pergunta muito recorrente também. É interessante que eu, particularmente, sou radicalmente contra pesquisa, pelo menos nos 15 dias antes das eleições. A ciência nos ensina a observar, né? Você observa para que você tire uma conclusão daquele comportamento. O comportamento eleitoral dos últimos anos que eu tenho feito eleições demonstra que as pesquisas, na sua grande maioria, ela é mais um indutor do que um direito de informação. Que ela nasceu como direito de informação das pessoas fazendo uma análise. Os candidatos, nesse momento, têm suas pesquisas internas. Todos eles têm suas pesquisas internas, né? As enquetes, elas induzem as pessoas. As enquetes, elas são algo não científico,
tem o seu uso, né? Nesse período. Inclusive consegue muito engajamento, né? Quando diz, tem uma enquete, manda todo mundo lá e votar. As pesquisas eleitorais, eu acho que até a resolução ela errou de dizer que a partir das 17 horas do dia da eleição, do horário de Brasília, você pode fazer divulgação. Eu até fiz uma análise mais crítica. É a famosa boca de urna? Essa pesquisa, mas eu fiz uma análise crítica porque a gente tem um fuso, se eu não me engano, no Brasil de até 4 horas, se eu não me engano, de 3 a 4 horas. Nessa madrugada que eu estava estudando esse assunto para poder escrever, tentar transformar uma leitura gigante em 4 parágrafos, não é fácil. Eu disse, como é que eles não pensaram no fuso horário? Eu não entrei nem nesse assunto no livro, para não dar essa crítica doutrinária, que eu acho que é tão importante para que um livro tenha um conteúdo mais robusto, sabe, professor? Por isso que eu fico com receio de um professor estar lendo meu manual. Mas não visualizaram isso e disseram que depois das 17 horas do horário de Brasília. A gente teve eleição presidencial aqui, que um candidato estava ganhando, e quando deu a hora que foi esperar o fuso horário dos outros estados para poder sair, a eleição revirou. Né? Que eu acho que foi a eleição de Aécio com Dilma, 2014. Foi. As pessoas, né? Um lado estava enchendo, vamos dizer assim, estava bebendo já, comemorando, disse, espera aí, mas tem um fuso. Na hora que veio o horário do fuso horário, que foi fazer a leitura dos outros estados brasileiros, houve uma mudança. Então, assim, a legislação estava sendo debatido no Congresso há muito tempo. Tem gente que defende que 5 dias antes, 10 dias antes, 15 dias antes, que não haja mais divulgação. Outros dizem que não, que é um direito do cidadão. O que eu acho que no direito a gente sempre tem uma balança de sopesar princípios e regras. O que é mais importante, o direito de informação ou que esse direito de informação hoje foi distorcido? Porque na minha militância como advogado, Vitória, aí você pega o CNPJ da empresa, quando a gente está analisando, tem KENAI que o cara é técnico de informática. O cara é da manutenção em CPU, da manutenção em computador, e lá embaixo ele alterou ano passado para pesquisa eleitoral. Isso é uma coisa chocante. Aí você procura no Google, hoje em dia é muito fácil, você vai no Google Maps e você localiza onde é a sede dessa empresa. É na casa da pessoa. Aí o cara sai do interior de São Paulo e vem fazer uma pesquisa, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que foi aqui, e vem fazer uma pesquisa no norte do país, em Caruaru. Isso causa estranheza a qualquer pessoa de bom senso. Então, baseado nessa observação, eu não vejo com bons olhos as pesquisas eleitorais, hoje em dia, como instrumento de manipulação, de indução de voto. Inclusive, obviamente, não retira o caráter dela informativo. Inclusive, eu acho que também pela quantidade das pesquisas, né, doutor Marcílio, eu acho que não o impulsionamento pago, mas o impulsionamento natural das redes sociais e da internet, né? A quantidade e, às vezes, até algumas manchetes, né, podem, como você disse, induzir ao voto, né? Claro. Veja só, você imagina, aqui a gente teve cidades de Pernambuco, que a gente conversa, colegas eleitorais, que teve candidato no sábado, que saiu uma pesquisa, ele em 3º lugar. E ele foi logrado vencedor. Você imagina uma campanha dessa em que eu esteja numa margem de erro de 2% com Marco Aurélio, e Marco sai com uma pesquisa com 10% à frente. Então, se Marco pega esse eleitor que gosta de onde o vento está batendo, que é o voto útil, né, onde a caravela vai, e diz, então eu acho que Marco vai ganhar. Se eu acho que esse menino aí enfraqueceu, decido uma eleição. Daqui que eu decida que essa pesquisa é fraudada, ou essa pesquisa foi falsa, ela já surtiu o efeito que foi o resultado eleitoral para os próximos 4 anos de uma gestão que a gente não deve só discutir aqui, resumidamente, quem ganhou e quem perdeu. A gente está falando de uma gestão legítima. Quem é que vai tomar conta da minha cidade, ou do meu estado, ou do meu país, legitimamente falando? Então, se uma pessoa leva uma informação falsa a isso, vai vir para Caruaru uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, o professor Diogo Reis. Está vindo até em agosto para um congresso. Ele é consultor da Meta do Brasil, né? Ele fez um levantamento também das notícias falsas e uma influência dela nas eleições presidenciais e mandou para o TSE. Ele é professor do doutorado da PUC. Uma pessoa humilde, mas de um conhecimento gigantesco. É consultor também do TikTok e hoje é desembargador eleitoral do TRE de São Paulo.
É uma grande figura, se tornou nosso amigo aqui, se apaixonou por Caruaru, fez umas observações sobre o São João, achou que o nosso São João é tão grande, mas deveria ter milhões de pessoas assistindo se tivesse uma parceria aí com a Meta. Mas ele ficou encantado com nossa cidade, é a terceira vez que veio, né? Não deixa de querer passar aqui no Alto do Moura. E o São João, ele ficou encantado, achou que o Nordeste que se resumiu, a visão de fora que se resume ao Carnaval. O São João não tem essa dimensão que deveria ter, ele acha, que ele ficou impressionado. Inclusive, essa questão da possível, abrindo esse parêntese, né? A possível parceria com a Meta entra também naquela questão da transmissão dos shows e que a própria Meta veda, né, algumas músicas, né? Enfim, a questão dos direitos autorais. Isso. Mas se ele que é da Meta tem essa intenção, seria ótimo. Melhor. Mas aí a gente traz, ele disse, dessa... A gente tem, assim... Temos um caso que eu não sei se nós colocamos no livro. Eu não gosto de colocar um caso concreto porque eu tenho medo dessa relação ácida que hoje as pessoas estão com política. Quando a gente fala de alguém, tá achando, né? Mas temos um caso aí de um deputado cassado, que deu precedente da influência das notícias, que é o deputado Francisquinho de São Paulo, né? Que teve milhões de visualizações na véspera da eleição, dizendo ele que tinha uma prova cabal, que estava com ela sobre a fraude das urnas. Então ele foi calçado por isso, porque da influência da notícia. Que era outro tema que a gente podia tratar aqui, tanto inteligência artificial, que eu acho que não dá tempo, né? O uso da inteligência artificial, que hoje em dia é muito fácil de fazer. E tá uma preocupação muito grande, né, doutor Marcelo, com as eleições por conta da inteligência artificial. A deepfake, se ela for utilizada e ela causar desequilíbrio, o candidato é cassado. Está na resolução. Então, não só é a multa. Se você causar um desequilíbrio, você pegar um morto pedindo voto para você, e aquilo ali foi provado que causou um desequilíbrio no processo eleitoral, aquilo ali pode causar cassação. E o impulsionamento, doutor Marcelo, o impulsionamento também negativo, né? Porque, por exemplo, não é só a questão de eu me promover, né? Se uma pessoa é candidata, ela quer se promover, mas ela também falar mal, não é nem ela falar mal, fazer peças e divulgar aí nas redes sociais contra alguém, ainda que não seja claramente ela aparecendo, mas enfim, como lidar com isso? Ela é ilegal. Ela é ilegal. Ela é ilegal. A propaganda negativa impulsionada é ilegal. A propaganda ácida de crítica, de Marcílio fazendo crítica a Marco Aurélio, ela sempre foi permitida. Sempre foi permitida. Então, assim, eu não posso, como dizia, passar o pano. Eu posso fazer uma crítica ácida e pesada quanto a Marco Aurélio como gestor, como pretexto candidato, como sem credenciais. Eu não posso utilizar minhas redes sociais para impulsionar uma propaganda negativa contra Marco Aurélio. Isso aí eu não posso. Tá? Isso aí, nem na pré-campanha, nem depois. Então, a gente tem que ter... Por isso que a gente está falando. A gente entendendo das regras do jogo, a gente sabe utilizar elas de forma correta. E também é uma forma de aniquilar o concorrente de forma dentro da lei. Agora, tem gente que se arrisca a fazer isso, né? De impulsionar de forma negativa, mas o link é tirado do ar, a pessoa recebe multa e a multa é replicada a cada conduta que for feita. Propaganda negativa seria injúria, calúnia e difamação? Não, né? Ela pode, a propaganda negativa, ela pode vir com uma série de crimes juntos, tá? Ela pode vir, se no meio da propaganda negativa, que já é do direito da propaganda, já é ilegal, e se nela eu venho com uma calúnia e com injúria, eu posso também responder por crime. Tudo isso pode responder. Uma pergunta também muito recorrente, que eu acho que durante a campanha vocês até podem receber aqui. Eu sou um terceiro, alguém falou mal de mim. Alguém está me esculhambando, querendo atingir o prefeito ou a prefeita, está me esculhambando. Eu posso entrar na justiça eleitoral? Pode, e a competência é do juiz eleitoral. Mesmo quem não esteja no processo eleitoral, o juiz competente e eu, como terceiro, posso pedir direito de resposta e posso abrir um processo criminal também. E um processo criminal, as pessoas muitas vezes minimizam, não é minimizar, tá? Porque o crime, de acordo, eu não me lembro agora do artigo da Constituição, mas o crime com trânsito em julgado, ele torna a pessoa também inelegível, tá? Um processo criminal extirpa alguém do processo político. E por mais popular que Marco Aurélio seja, ele está 8 anos fora da política, isso é muito ruim para a vida política dele. Marco sabe disso, faz essa análise, porque a pessoa tem os times eleitorais, né? Tem gente que numa campanha ela bombou muito e na outra ela já perdeu totalmente o time. A gente tem um exemplo clássico do Joyce Hasselman, né? Que teve menos de 10% dos seus votos
do que achava que tinha. De uma campanha para outra. É como se a pessoa muitas vezes se intitula popular, mas não sabe que o eleitor é muito mutante, as situações mudam muito. Olha, o Deusinho Mota, ele é taxista, ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia, André, bom dia, Vitória, e bom dia ao doutor Marcílio. Um abraço, gente altamente qualificada. Deusinho, um grande abraço também. É um ouvinte assíduo, né? Sempre, grande ouvinte nosso. Conheço de muito tempo, uma pessoa fenomenal. E também o Leonildo João, também, ele é nosso ouvinte. Ele manda mensagem pelo YouTube, que ele diz o seguinte: bom dia para a bancada, bom dia ao doutor Marcílio Kumaru. A gente está no período de convenções. O presidente do partido, ele, quando toma as decisões, ele toma para todos os afiliados do partido ou não é obrigado? Como é que funciona o papel do presidente da legenda ali na convenção? Uma boa pergunta. O presidente do partido, é difícil alguém que seja candidato estar baixando na internet, mas eu sugiro que baixe o estatuto do seu partido. O estatuto do seu partido, nesse período de convenção, ele vai dizer como é que o prazo dele lançar o edital, as regras da convenção. Quando o estatuto silencia, essas decisões podem ser tomadas de âmbito nacional, né? Mas tem todo um regramento de como funciona seu partido lá, inclusive nas convenções partidárias. Só quem pode questionar a convenção, se estava certa, se deu tudo certo, é os convencionais. Mas eu vou falar do ponto de vista prático. O ponto de vista prático é uma peça. O ato de convenção, ele não é um ato real, na verdade, porque tudo já vem redigido, tudo já vem anteriormente, já mais ou menos... Porque todo mundo é normal, é natural, quer transformar aquele dia num grande evento. Então, aquele evento formal de fazer a ata, de lançar números, geralmente combina-se antes, para que aquele ato simplesmente seja assinado, as pessoas têm que estar presentes, mas quem direciona é o presidente do partido, o presidente do diretório, sob o controle do seu estatuto. Que ali parece mais como uma regra interna de associação, né, de sindicato, né, que também fazem reuniões assim, secretariadas, né, por presidentes, enfim. Agora, Marcílio, por exemplo, doutor Marcílio, o Podemos já fez a convenção e também outros partidos. O Avante. O Republicano já fez convenção. Por exemplo, e aí Lessa foi, só citando o nome, claro, foi citado como pré-candidato a vereador. Já tem a convenção, já aconteceu, mas há quem diga que ele ainda pode sair candidato a vice, porque essa ata, ela não foi registrada ainda. Como é que funciona? Ele ainda pode ser candidato a vice de Queiroz. Eu não queria trazer nenhum assunto peculiar da nossa cidade, porque causa muito burburinho. Mas eu vou falar de forma... Só esse exemplo. Porque esse assunto já foi tratado na cidade e geralmente eu só gosto de tratar, de repente, se eu estiver trabalhando efetivamente numa coligação, Perfeito. Que eu possa fazer dar meu opinativo. Mas é o exemplo. Eu entendo esse impulso, porque outros jornalistas já estão querendo entender dessa situação, que isso é totalmente natural. Eu só entendo a minha ressalva para que não haja dizendo que foi nas rádios cidade que disse que alguém pode, que não pode, alguma coisa. Porque as pessoas estão muito inflamadas nesse processo, né? Perfeito. Mas veja, a ata de convenção, ela na verdade, dentro da linha do ouvinte e da sua pergunta, ela é um instrumento formal, que ele não só é aquele ato festivo ali que tem, ele é um instrumento formal que tem que ser levado à Justiça Eleitoral a decisão dos convencionais. Eles têm que decidir. Lá eles vão decidir, abre a ata como qualquer coisa, indica quem são seus pré-candidatos, suas pré-candidatas, indicam o número delas que vão fazer parte, e essa informação ela é jogada no sistema eleitoral. Dia seguinte, tem um prazo? Tem 24 horas. Só que os registros dos candidatos, eles têm até o dia... pós o período das convenções. Dia 6 ao dia 15, eu acho. Eu não tenho essa certeza de data, não, para não ser injusto aqui com o ouvinte. Mas tem um período aí desses registros. Pós-convenções? O Código Eleitoral, que estava tentando regularizar essa situação de sair o CNPJ antes, para quando chegar nas eleições já está todo mundo certo. Não foi. Está no Senado, não fizeram a reforma eleitoral, que ia melhorar muito uma situação como essa, sem querer fugir da pergunta. Mas voltando para a ata. A ata é um ato formal,
é um ato de valor que pode ser questionado somente pelos convencionais, mas, ao meu ver, o que vai acontecer com os filiados ali tem que constar em ata. Tem que constar em ata. Tudo isso não quer dizer, ali não é uma definição rígida. Por quê? Porque pode ter substituição, até 20 dias antes, o candidato pode morrer, alguém pode substituir uma candidata por outra, até para não perder a cota, que toda hora que for substituir tem que fazer esse recálculo, mas tem que estar tudo definido ali. Ô, doutor, tá? então... mas assim, eu não quero fazer uma resposta pontual, não conheço a ata, não conheço os fatos, mas assim, a ata é um instrumento formal que você deve deixar tudo definido, tanto do que você pretende fazer para as suas intenções como partido político. Então, previamente, ele já tem que saber isso. O partido, antes de anunciar a convenção, já tem que saber o que cada candidato vai ser, cada cargo, no caso. Eu entendo que, hoje em dia, alguns estrategistas políticos, eles fazem muitas convenções partidárias com uma forma de estratégia muito salutar, muito inteligente, de ter vários atos, várias repercussões. Isso favorece muito a candidatura de A ou B. Mas também tem uma falha aí, pode ter que ter uma ressalva. Se você faz uma convenção muito antes, e qualquer alteração que aconteça nesse período, que é um período de muita alteração de decisão política, isso pode afetar. Isso pode afetar. Tá? Afetar em especial quando essa ata é formalmente protocolizada na Justiça Eleitoral. Né? Porque a ata ela pode ser alterada ali pelos convencionais, mas a partir do momento que você leva, porque aquele dia da convenção não é um dia aleatório, está no estatuto. Faça um edital, diga onde é que você vai se reunir. Outra pergunta que se pergunta, posso me reunir em prédio público? Pode. Que essa destinação de prédio público seja para qualquer candidato, não só para o candidato que tem a máquina na mão, mas que a ata seja um instrumento formal que diga lá as intenções do partido e as pré-candidaturas de todo mundo. De quem, inclusive até o número que está sendo disponibilizado, e qualquer convencional, qualquer pessoa que participou, que seja filiado ao partido, pode questionar aquela ata. Atenção, você que está ligado aqui na Rádio Cidade 99.7, pelo DAIO 99.7, pelo YouTube, pelo Flix Cidade. A gente vai agradecer aqui ao Dr. Marcílio Kumaru pela entrevista, pela apresentação aqui do Manual Prático das Eleições Municipais 2024, e logo na sequência a gente vai divulgar uma informação importante. A gente estava debatendo hoje logo cedo no cafezinho e também no Momento da Política aqui no Manhã Cidade, que ainda não tinha nome de vice aqui dos pré-candidatos em Caruaru. Pois bem, já tem o primeiro nome de vice escolhido, na verdade uma vice, é uma mulher, e a gente vai anunciar logo após encerrar aqui. Agradecer aqui ao Dr. Marcílio Kumaru pela entrevista, advogado especialista eleitoral e escritor com a segunda edição do Manual Prático das Eleições Municipais 2024. Dr. Marcílio, onde encontra o manual, como é que faz para adquirir, os estrategistas, os pré-candidatos, os candidatos, como é que faz para adquirir essa obra aqui, que será muito útil nas eleições para prefeito e para vereador e vereadora? Não é querendo trazer nenhum tipo de humildade, mas realmente é uma obra muito singela, não é nada de outro mundo. A gente faz um resumo das principais perguntas e orientações da jurisprudência, alguns modelos para os colegas que muitas vezes estão iniciando na vida jurídica eleitoral, que é sazonal, né? Ninguém vai ficar toda hora. Para quem é eleitoralista, realmente algumas demandas demoram anos. A gente fez uma impressão limitada, e minha colega Flávia e toda a equipe lá do escritório, inicialmente estamos fazendo uma venda direta, né? Pode entrar pelo meu Instagram e lá eu direciono para o pessoal. Então diga o Instagram, doutor. É Marcílio O. Kumaru. Tem Marcílio O. Kumaru. Meu telefone é 819-9646-4060. E lá as colegas do escritório, elas estão fazendo essa destinação dessas vendas diretas. A partir depois que encerrar as vendas diretas, a gente disponibiliza numa livraria. Mas como, graças a Deus, tem muito pedido direto, talvez nem sobre manuais para ir para isso, porque eu estou levando para outras subseccionais da OAB que me pediram. Estou indo para fazer uma palestra em São José do Belmonte,
Vai ter um congresso agora, um mini simpósio da Mata Sul, então vai ficar em Tamandaré, uma parte, Palmares, os colegas me pediram. E aí eu acho que essa demanda talvez nem sobre para isso, porque a quantidade que nós fizemos foi limitada, porque se eu fosse aumentar, ia ultrapassar o período das convenções e para mim não era saudável nem para a gente. Agradecer a Luana, que contribuiu demais, a Flávia, que também está aqui, e a 3 ouvintes especiais. Eu não olhei meu WhatsApp e eu vi que as perguntas estão sendo feitas por aqui. Então tem que fazer a pergunta na rádio, porque não dá tempo de ver as perguntas pelo WhatsApp. Mas agradecer a minha mãe, Mabel, que está ouvindo, Linda e Dona Edna, que estão nos ouvindo desde cedo, né? Minha mãe é responsável por tudo das nossas vidas, que dá todo o meu suporte para estar fazendo isso. E era isso. Fico muito agradecido por essa bancada qualificada, por todos aqui me receberem. Foi o primeiro convite. Dia 1º de agosto, né, Flávia? A gente vai fazer um pequeno evento de lançamento lá no restaurante da minha primeira colega que fez comigo, Maria Luísa Lacerda. A gente vai fazer. Grande Malu. Malu estava comigo na primeira edição e ela tem um restaurante e a gente vai fazer lá no seu restaurante. Onde o seu Luiz morou ali na rua... Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Vamos fazer lá no dia 1º de agosto. E era isso. Fico muito agradecido a gente ter ultrapassado o tempo aí. O assunto nos empolga, viu? O professor Júnior Bill, lhe manda um abraço. Júnior é uma pessoa querida. É o cara que fomenta o esporte aqui na nossa cidade. Um grande abraço, Bill. Um abraço para Júnior. Então, a gente agradece mais uma vez a doutor Marcílio, agradece também a doutora Flávia aqui no estúdio. E atenção, viu? A empresária e ex-secretária de Ordem Pública, que também acumulou a presidência da Destra, Carla Vieira, foi escolhida para compor a chapa na vice de Armandinho. Com um currículo de 27 anos prestados no serviço público, teve participação como gestora na formulação e monitoramento do Pacto pela Vida, sob o comando do então governador Eduardo Campos, como também em outros municípios, como Recife e Jaboatão, onde atuou como secretária de Segurança Cidadã. Formada em Comunicação Social, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Gestão Pública, Carla Vieira iniciou sua carreira no Tribunal de Contas do Estado e, em seguida, foi superintendente de Recursos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Carla Vieira é a vice de Armandinho. A notícia completa você encontra lá no blog do marioflavio.com.br, professor. Primeiro vice definido, né? No caso, primeira vice definida, ou seja, o afunilamento da campanha, né? Tá chegando aí. Várias outras cidades na região já fizeram isso. Recife já fez isso. Recife, Santa Cruz, Capibaribe, Taquaritinga do Norte, nosso querido André. Toritama, uma série de cidades já, Bezerros, por exemplo, mas Caruaru estava devendo isso, né? Então começou, né? Até porque a convenção de Armandinho é dia 29, não é isso? Dia 29 de julho. Dia 29, então ele já anunciou hoje. E aí a gente fica no aguardo também dos outros 5 pré-candidatos fazerem o mesmo, né? Porque tá faltando aí todos os demais, mas saiu o primeiro. No caso é a Carla Vieira, vice do Armandinho aí na chapa do Solidariedade. Pessoal, eu ia deixar 2 manuais depois, se vocês quiserem, para sortear para os seus ouvintes, tá? E aí eu vou deixar aqui com vocês que possam agraciar aí os ouvintes que têm interesse na leitura. Isso é bacana, né? Excelente. Então, atenção, ouvintes, aguardem aqui o sorteio, né, na programação da Rádio Cidade. Aí nos próximos dias a gente vai trazer esse sorteio aqui para você ser agraciado com o Manual Prático das Eleições Municipais 2024 de Dr. Marcílio Kumaru. Vitória Oliveira. Agradecer a entrevista a Marcílio Kumaru. Obrigada também pelo livro, para agraciar a gente, né, com esse livro. Já tem gente pedindo o livro. Já tem ouvinte mandando mensagem, eu quero o livro. O Elias Serafim já pediu o livro aqui no zap da rádio. André. Manda pro zap da rádio e a gente faz um sorteio, não é isso, gente? Isso. Fazemos amanhã no Cidade Entrevista. Pode ser? Vamos trazer amanhã, né? Amanhã no Cidade Entrevista a gente faz o sorteio dos 2 manuais e aí você manda mensagem e diz eu quero o livro do Dr. Marcílio Kumaru. É isso. Professor, e na sequência? Na sequência, para relaxar, e em seguida o Toca Todas com nossa querida Elaine Santos. Agradecer. E depois a Cacá no Top Mix.
Agradecer mais uma vez ao Dr. Marcílio Kumaru, parabenizar pelo Manual Prático das Eleições Municipais 2024, agradecer aqui a doutora Flávia e toda a equipe do Dr. Marcílio. Você continua ligado na Rádio Cidade 99.7, mais informações e depois músicas para relaxar.